Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do mini índice, estudo para o dia 4 de outubro de 2021. Semana passada o gráfico semanal fechou formando um fundo, uma região importante aqui, né, que é um fundo anterior. Não podemos afirmar ainda que isso vai ser um fundo duplo, uma região de fundo duplo, porque ainda não aconteceu o rompimento do seu último topo aqui. Mas podemos considerar que há uma possibilidade de um fundo duplo aqui. Esse fundo foi formado na região de 50% de Fibonacci no gráfico semanal, em relação ao fundo de setembro do ano passado. E, como eu falado no vídeo anterior, no final do ano, mês de outubro, novembro e dezembro, costuma ter um rally de compra. E poucos foram os anos que não aconteceram isso. Mas o nosso cenário, nós temos que esperar essa confirmação através do que o gráfico vai nos deixar. Por enquanto, estamos em tendência de baixa no gráfico diário. Não estamos em tendência de baixa ainda no gráfico semanal, porque ele não perdeu essa região de fundo aqui. Esse fundo aqui para ele é o fundo mais importante. Então o preço não chegou a fechar abaixo dessa região aqui. Com a formação desse fundo e esse último topo aqui, podemos traçar uma retração de Fibonacci para identificar os pontos de resistência do preço agora no momento corretivo, no momento de uma subida, né? Então temos aí já o teste de 38, temos o teste de 50% e tem ainda a retração de 61.8 que não foi testada, que é em 116.200, e onde aproxima-se a média de 9 no gráfico semanal. Então essa região aqui é uma região importante, né, de resistência do preço, caso ele chegue lá, né? Nós vamos ter um encontro aqui de dois pontos aqui fundamentais, que é a média de 9, que é uma média de tendência, né, junto com a retração de Fibonacci, de 61.8. No gráfico diário, o preço na sexta-feira fechou acima da região de 38, está indo de encontro com a média de 20 períodos aqui, nessa média aqui de 20 períodos aritmética, né, e que mostrou ser bem respeitada aqui durante todo esse tempo aqui da queda. O gráfico, o preço encosta nela e continua a queda. Então devemos ter aqui como um primeiro ponto de resistência aí forte do preço, o que nos dá a abertura de imaginar um primeiro cenário. Mas antes eu quero comentar aqui o gráfico diário, né? Ele está com uma cara de pivô aqui, né? Deu uma pernada de alta, corrigiu. Se ele romper essa região aqui, aí caracteriza o pivô de alta. E aí esse pivô de alta ele tem um alvo aí em 117.440, onde é mais ou menos essa região de topo aqui. Mas o preço vai encontrar aqui alguns pontos difíceis de passar, né? As médias estão caindo, isso dificulta muito a passagem do preço, né? Então nós vamos ter aqui de novo a região de 114.500, que deve ser testada, e até a região de 116.125, que é a região de 61%. Não temos ainda um último topo aqui no gráfico diário, mas se pegarmos o último fundo, o último topo, o preço na sexta-feira fechou justamente na região de resistência, né, de 61 da retração do Fibonacci. E aí sim é o que nos 60 minutos a gente pode ter uma
um primeiro cenário desenhado. Vou colocar essa média aqui na região de 103.700, que é essa média de 20 aqui do diário, e vou reduzir o gráfico para os 60 minutos. E aí então vamos pensar no primeiro cenário, né, de retração aqui. Vamos apagar essas retrações que tem aqui, antigas, e verificar o seguinte: no gráfico de 60 minutos, o preço está bem afastado da sua média de 20. Então, o primeiro cenário que a gente pode ter é um cenário de armadilha, trap, né? Que é onde o preço, nós temos a máxima de sexta-feira aqui, aí o preço abre acima dela, com gap de alta, encontra essas regiões de resistência aqui na média de 20 do diário, né? Deixa um sinal aqui vendedor, onde você teria uma situação de um stop acima no topo aqui, uma venda no rompimento desse candle de engolfo, por exemplo, qualquer que seja o sinal, né? Com alvo nas retrações de Fibonacci. Mas qual a retração? A retração que você vai ter que traçar desse topo para esse fundo, onde você vai ter retração de 50, de 38, de 61. Então a queda pode vir, né, um movimento corretivo dessa região até essa retração de Fibonacci. Pode ser na primeira, pode ser na segunda ou na terceira retração, né? Como a gente tem um movimento de alta aqui, né, sexta-feira, e vai terminar de ser completado amanhã na segunda, nós temos a perna de impulsão, uma perna de correção. Quando ele chegar nessa região aqui, a gente vai observar se a força compradora entra novamente, para que ele possa dar sequência, buscando agora a continuidade dessa perna aqui, fazendo o pivô dessa perna aqui, né? Mas a gente precisa ter as figuras aqui, né? A gente precisa ter os candles formando esse preço para a gente poder projetar, tanto de topo quanto de correção, para tentar ver o pivô se vai realmente atingir essas regiões aqui de cima. O segundo cenário qual que é? A gente tem uma linha de tendência de alta aqui, e aí o preço abre abaixo dela, né? Se ele abrir abaixo, você já pode traçar o Fibonacci daqui para esse fundo, encontrar as regiões de retração aqui de 50, 38, 61, e essa correção do preço, se ele já deixar um sinal forte de venda, você pode vender com alvos até essas retrações e o preço caindo, né? Quando chegar na região da média aqui de 20 períodos, né? Naquela região de 50, de 61 ou da média, ele deixar um sinal comprador aqui, onde você tem uma entrada, um ponto de stop, e o alvo você vai fazer baseado nessa perna aqui, corrigiu, alvo para cima. Esse é um segundo cenário que pode acontecer. O terceiro cenário é ele já abrir abaixo aqui, né? Se ele já abriu abaixo aqui, próximo da média, né? Ou na média de 9, ou na média de 60, se ele abrir na média de 9, você espera ele corrigir até a média de 20. Se ele abriu na média de 20 já, aí você vai esperar, você vai traçar a retração de Fibonacci daqui para cá, ver se o preço está deixando um sinal de compra nas retrações importantes de Fibonacci aqui, para uma tomada de operação na ponta compradora, para a continuidade do movimento já imediato. Daí vai ser essa perna, corrigiu e vai subir de novo. Agora, o preço fechando abaixo dessas retrações aqui,
de 61, aí já complica mais o preço. Daí ele vai começar a tentar retornar para o fundo, né, para as regiões de fundo. Ele vai ter que fazer isso aqui e começar a tentar cair de novo. Mas eu acho que nesse primeiro momento é menos provável, né? Ele tem mais situação de tentar romper as resistências nesse primeiro momento do que o contrário. Mas isso é o preço que vai dizer amanhã pra gente. Não adianta a gente querer adivinhar. Mas é estar preparado. Por enquanto é só. Então eu desejo uma boa semana aí para todos vocês e boas operações aí. Sempre mantenha um controle de risco aí, que é o principal. Sem controle de risco não tem amanhã para fazer a operação novamente. Muito obrigado. Se gostou desse vídeo aí, dá um curtir pra gente manter o canal. Muito obrigado.